Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversas Urbanas, como sabe, aqui no ao vivo de 15 em 15 dias, mas também em podcast a qualquer momento que queira escutar, comigo, David Pontes, e com a Ana Isabel Pereira, que vamos revezando-nos no papel de trazer à discussão assuntos sobre as nossas cidades, sobre o urbanismo, sobre como queremos viver entre nós neste mundo complexo que vem aí, que se avizinha, que traz novos desafios. Hoje, para conversar connosco, vamos ter António Cândido Oliveira. Ele é professor catedrático universitário e é, acima de tudo, um dos grandes especialistas em poder local. Bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença e por ter aceito este convite para uma conversa em início ou após eleições autárquicas, para discutirmos alguns desses pormenores sobre o poder local e sobre a forma como os cidadãos olham para ele. Eu ia começar, se calhar, por dar conta, numa nota com um bocadinho de humor, mas também com um arrepio, às vezes, à mistura. É que no dia seguinte às eleições, eu reparei, nomeadamente nas redes, que, por exemplo, em relação aos resultados de Lisboa, havia muita gente que tinha votado à esquerda, não votando no candidato do PS, achando que lá no fim eles se entendiam para fazer uma coligação. A exemplo daquilo que conhecem no Parlamento, seria possível uma geringonça. Hoje de manhã, por exemplo, também acordei a ver pessoas a misturar assembleias de freguesia com vereadores, a cruzarem resultados, isto nas redes, mas imagino, para além disso, estamos a falar de pessoas empenhadas politicamente, a confusão que aí vai. De facto, há uma enorme falta de literacia, mesmo em momentos como estes de eleições, em que as atenções estão focadas para isso. É esse o cenário, professor? Muito obrigado e obrigado pela sua generosidade. Na verdade, choca essa falta de conhecimento sobre as regras da democracia local, como eu costumo chamar, e que nós também, em 3 palavras, chamamos poder local democrático. Na verdade, as regras não são as mesmas, como bem sabe. No que diz respeito à democracia local, há uma regra fundamental, que é: o presidente é o cabeça da lista mais votada. Isto não existe a nível nacional, existe a nível local, está na Constituição. O presidente da Câmara, o presidente da Junta de Freguesia é o primeiro da lista mais votada para a Câmara, no caso dos municípios, para a Assembleia de Freguesia, no caso das freguesias, e daqui não há que fugir. Portanto, não há possibilidades de fazer outra coisa que não seja o presidente eleito com maioria absoluta tem a vida resolvida. Se não tiver maioria absoluta, tem que arranjar maneira de poder levar a sua adiante. E levar a sua adiante, isto é, levar o seu programa, as suas ideias, mas vai ter que negociar um negócio que às vezes passa para a atribuição de pelouros, outras vezes não passa, acordos pontuais, e é assim, e tem que ser assim. Professor, na ideia do legislador, constituído neste caso, esta ideia que me parece a mim virtuosa, nem sempre bem praticada, de que de facto estamos os problemas são tão próximos que nós devemos ser capazes de encontrar bases de entendimento. Há aqui um apelo maior ao entendimento entre quem ganha e quem é oposição. Reconhece isso no poder local? Acha que é assim e que isso nos deveria obrigar a uma prática mais ativa do consenso? Porque afinal a democracia também é isso, encontrarmos os pontos comuns em que, mesmo tendo perspectivas diferentes e muitas vezes maneiras diferentes de lá chegar, encontremos caminhos que são possíveis de partilhar. Perfeitamente de acordo. Isto é, a regra deve ser essa, deve ser o consenso, chegar a acordos, porque a partir da eleição a democracia local continua, o poder local continua, e é o poder que continua em ação, e todos fazemos parte dele, temos obrigações, e a obrigação é chegar a consensos, mas temos de admitir que em certos momentos isso pode não ser possível. Pode haver, por razões várias, situações que mereciam outra solução. E infelizmente, a Constituição, curiosamente só a Constituição, não a lei, prevê, para momentos de crise, a possibilidade de destituir o Presidente da Câmara. E a Constituição está bem, porque há situações em que o Presidente da Câmara, por razões várias, às vezes até por teimosia, continua a querer gerir um município, está lá 4 anos, porque a Constituição diz que o Presidente é o mais votado, a prejudicar inclusive a sua autarquia. Portanto, a possibilidade de haver uma destituição não me choca. O que me choca é que não haja uma lei que o concretize
e que não faça outra coisa. É que se a Assembleia entender destituir o Presidente, então ela também tem que cair, porque a última palavra pertence sempre aos cidadãos, pertence sempre ao povo. Professor, achava que devia haver uma alteração legislativa que contemplasse isso. Não é a alteração legislativa, é o cumprimento da Constituição. Porque a Constituição tem um artigo que diz que deve haver uma lei, há 20 anos que diz isto, que deve haver uma lei que preveja o modo como deve ser destituído o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal, para que não se crie aquela coisa que deve ser utilizada só em casos extremos, porque a regra, como dissemos no princípio, e continua a mantê-la, deve ser a de consenso. Eu julgo que uns presidentes de Câmara inteligentes, sem ofensa, não é? Devem fazer tudo por isso, devem dizer assim, meus senhores, a partir de agora o que está em causa é o bem do nosso município, da nossa freguesia. Vamos aqui entendermos o que é possível, o que é que não é possível, etc. Essa deve ser a regra e é uma boa regra. E também é boa regra dizer-se que o primeiro da lista mais votada é o Presidente da Câmara ou o Presidente da Junta de Freguesia. O que não pode ser é absoluta. O que deve haver é uma possibilidade, em casos extremos, em casos em que não é possível chegar a acordo, ir para eleições, mas eleições, uma moção de censura, estas coisas são engraçadas, sabe? Porque em Portugal, neste momento, a Assembleia Municipal pode votar uma moção de censura à Câmara. E qual é o resultado? Nada. Não há consequências, não destitui. Portanto, a lei como está não cumpre a Constituição. Pronto. Também votar moções de censura à Câmara e destituí-la não deve ser um ato irrefletido. Porquê? Primeiro porque seria mau que pudesse votar uma moção de censura, cai e então novas eleições para a Câmara. Mas aí podia surgir uma situação muito desagradável, que era ter ainda uma vitória mais ampla. Portanto, a solução parece-me que é consenso. Não havendo consenso, neste momento, não há outra hipótese, enquanto não houver a tal lei, do que não seja o entendimento. Há ainda uma escapatória que é muito pouco utilizada em Portugal. Sabe qual é? Uma vez que o Presidente da Câmara é o primeiro da lista mais votada, se renunciarem todos os da sua lista, ficamos sem Presidente da Câmara e então tem que haver eleições. Em Portugal quase não se usa essa possibilidade e acho que bem, que também era um bocado tonta. O professor tem falado um bocadinho contra estes superpoderes. De alguma forma, eu sei que é diferente, tivemos uma alteração que se tornou importante, que foi a limitação de mandatos, que de alguma forma vem contra esse superpoder que eles também tinham, que era de se manter em eternidade no cargo. Faz um balanço positivo da questão da limitação de mandatos? Tem sido interessante e tem sido benéfico para o poder local? Claramente por duas razões. Uma e às vezes não é muito evocada, é a renovação de gerações. É importante que haja renovação de gerações. E, como sabe, não havendo limitação de mandatos, perpetuavam-se por vezes, por anos excessivos, a mesma pessoa na presidência. E, por outro lado, o que há a fazer no município, se não se faz em 12 anos, também um pouco mais, se pode fazer. 12 anos parece-me razoável para que um presidente, um eleito, possa mostrar o que vale. E, portanto, esta ideia da limitação de mandatos sempre defendi, sempre achei que era uma boa solução. Nós temos... Eu ia lhe perguntar se não tem a sensação, e eu acho que é uma sensação, valeria a pena se calhar um dia fazer números, mas se calhar ainda temos que esperar por uma outra eleição, de que as pessoas também estão a entrar em ciclos ainda mais curtos. O que é que eu quero dizer com isto? O normal e o expectável era que a maior parte dos presidentes no terceiro mandato tivessem, por vezes, e pelo julgo que historicamente era um bocadinho assim,
uma votação quase norte-coreana. As pessoas tinham aquela bondade, ele vai-se embora, estamos a gostar, reelegemos, mas até reelegemos reforçadamente. E eu tenho a impressão que nas últimas eleições não foi bem isso que se viu, e houve alguns presidentes de Câmara que vão para o seu terceiro mandato com minoria, que ficaram em minoria, ou que viram as suas votações diminuir. Haverá aqui alguma ideia de que o eleitor também está mais focado em ciclos mais curtos e com menos vontade de manter até os próprios 12 anos dos 3 mandatos? Sabe, a ideia que eu tenho sobre isso baseia-se numa consideração. Os primeiros 4 anos devem ser para conhecer bem a autarquia e o seu funcionamento. Os outros 4 devem ser para começar a realização de se tiverem bons e grandes projetos. E o terceiro para os computar. Portanto, parece-me isso bem, e acho que, se for bem explicado à população, as pessoas entendem que 12 anos não é muito. Não é muito, porque efetivamente, se quer governar bem o município, é preciso também levar obras e projetos a cabo, e 8 anos pode não ser o suficiente. Suficiente, sim, claramente. E por isso acho que estamos bem nessa limitação de mandatos aos 12 anos, embora reconheça isso. E há um outro problema muito mais interessante, é o presidente que no terceiro mandato se começa, e isso é outro problema que também não está estudado, se começa a desinteressar. Eu vou-me embora. E, portanto, começa a perder gás. Exato, e chega ao meio do mandato e até mete outro para ver se há continuidade da sua força política, do seu partido, para avançar. Aí a minha tese do terceiro mandato para concluir a obra cai, não é? Mas acho que 12 anos em princípio parece-me bem, e que isso de que fala, e nomeadamente o próprio cansaço do presidente no último mandato, é sinal de duas coisas: ou que já não tem mais nada para fazer e, na verdade, então faz muito bem ir-se embora, ou que está a falhar alguma coisa, não é? Porque, como disse, 4 anos para conhecer bem o município, 8 anos para pôr no terreno os projetos que interessa, e o terceiro mandato para os acabar. O governo do município, bem conduzido, não é fácil. Como disse, eu acho a expressão muito interessante. A democracia local começa no dia seguinte às eleições. As pessoas têm tendência a olhar só para o ato eleitoral, mas essa vida contínua mas nós sentimos que falta muita coisa, não é? Quem olha para isto percebe que, por exemplo, falta reforçar essa cidadania local. E eu começava por lhe perguntar sobre este assunto, e teria aqui mais uma ou duas questões, mas de quem é a maior responsabilidade? É dos eleitores ou dos eleitos nesse reforço? Ou há aqui uma responsabilidade repartida no déficit que temos de acompanhamento, às vezes, da vida local? Isso é a responsabilidade. A minha resposta é esta: a responsabilidade é de todos, é de nós todos, é dos eleitores, dos eleitos, e já agora da comunicação social. Da comunicação social, que parece que a democracia local, poder local democrático, só existe nas vésperas de eleições. Eu costumo dizer que a democracia local, na prática, começa agora. Começa agora, porque agora é que deve haver uma relação forte entre eleitores, ou melhor, eleitos, eleitores e projetos e programas que se prometeram e coisas que se prometeram. Aqui a primeira coisa que tem faltado à nossa democracia é uma coisa tão simples como esta: informação. Não temos uma preocupação da informação dirigida principalmente aos eleitores. Se for um site do município, o que é que lá vê? Vê propaganda, vê aquilo que interessa ao município, não vê os problemas do município. Uma das coisas que havia que modificar profundamente são os sites dos municípios. A oposição devia ter lugar nos sítios dos municípios, nas páginas oficiais. Um sítio do município não devia ser só um lugar para o município publicitar o que faz de bom. Devia ser um lugar onde o eleitor pudesse saber o que lhe interessa do seu município e fazer perguntas e ter direito à resposta. Podia não ser através do site. Seria uma das ferramentas que o professor dizia para uma revolução que pedia entre 2021 e 2025.
claramente, os sítios dos municípios são maus em termos de democracia local. Porquê? Porque ocultam o que há de mal no município, os problemas, no fundo, ocultam os problemas do município e servem apenas, muitas vezes, de propaganda, de publicidade do município. Isso é mau para a democracia local e por isso... Há aquela ideia quase que me parece a mim, eu percebo a crítica, é aquela ideia de que o site é meu, do Executivo, e não o site é da Câmara. E da Câmara é de quem lá, é independentemente de quem lá esteja, não é? Vamos mais longe, o site nem sequer é da Câmara, o site é dos munícipes. E é esta perspectiva que se perdeu, que aquele site é dos munícipes e quem o está a utilizar é um representante, é alguém que tem que lá pôr o que o eleitor, o munícipe, lhe interessa. E ao munícipe o que lhe interessa não é só o que faz de bem o município, é o que está bem e o que está mal. E, aliás, nós não temos explorado isso, os eleitores também têm responsabilidades. Mas sabe que, parecendo uma coisa banal, o sítio do município podia fazer uma revolução, efetivamente. Quando o sítio do município for um lugar em que a oposição tenha espaço, em que possa pôr lá os seus problemas, em que o município possa fazer perguntas com direito a resposta. Eu tenho essa experiência da minha vida, isto é, eu uma vez comecei a fazer perguntas banais, não é de interesse pessoal, é de interesse do município. E a certa altura, como sabem, os gabinetes dos presidentes cada vez estão bem mais cuidados para fazer propaganda e a publicidade, já em vista das próximas eleições. Não estão montados para informar os cidadãos. E quando eu fazia perguntas que não eram graves, mas eram... Olha, isso é melhor perguntar ao presidente. Quem diz, não me pergunta a mim, que senão eu fico aqui atrapalhado. Quando a política devia ser exatamente o contrário, isto é... sabe que há bons... Quando falava de estudos, tem razão, porque há um município, que eu não vou dizer o nome, que tem uma política contrária, que diz que a obrigação do funcionário é informar, não é esconder informação. E esse presidente e essa Câmara está a ver bem o problema. Um funcionário não existe para esconder informação. Existe para informar, porque é exatamente quando um funcionário se dirige, quando um eleitor se dirige a um funcionário, é o dono, é o proprietário, é o, digamos assim, o titular do poder que se está a exercer a um seu... Mas o professor sabe que a regra é o contrário, não é? A regra é esconder. Eu também posso atirar para cima da mesa a minha experiência. Lembro-me bem, por exemplo, numa autarquia grande, ter um dia questionado, gostávamos de saber quantos guindastes vocês licenciaram nos últimos tempos, e a única intenção era dar conta da atividade imobiliária e da capacidade que estava a cidade a refletir. Até hoje ainda estou à espera da resposta, porque não temos nada que lhe dizer isso. É inacreditável, é mesmo assim. Claro que eu teria instrumentos legais para insistir, mas a simples atitude disto, obviamente, às vezes demove-nos de tentar encontrar determinadas coisas. Medo de dar informação. Porque é impressionante. Nós sabemos que os eleitos têm essa dificuldade, têm esse déficit, e eu perguntava-lhe, nesta vontade de aprofundarmos a cidadania local, também se registra ou como é que classificaria Portugal no que diz respeito ao associativismo local. Eu sou daqueles que, infelizmente, inveja, suponho eu pelas melhores razões, coisas que se passam no norte da Europa, às vezes um passeio pelas ruas, e eu há pouco tempo estive numa cidade europeia do centro da Europa e passeava pelas ruas, e junto a uma feira vi uma senhora que tinha um cartaz onde se percebia claramente que estava a discutir os sentidos de trânsito do seu bairro. Estava ali a puxar pessoas e a querer conversar com elas sobre o que é que elas defendiam para os sentidos de trânsito do bairro, para a ocupação do espaço público. Diria, professor, qual é o seu diagnóstico deste tipo de cidadania local? Ou seja, nós até temos, ou até tínhamos, um associativismo forte, mas raramente mais de voltado e de mão estendida para a autarquia para receber os seus subsídios do que de olhos postos naquilo que a autarquia faz. E não tem que ser tudo reduzido ao partido político. Um comentário geral a isto, professor.
A ideia dos movimentos cívicos é fundamental, a ideia de que deve haver um estímulo, deve-se apoiar esse associativismo e esses movimentos que fazem com que as pessoas possam ter uma intervenção mais ampla. Mas aí a lei até pode ajudar, sabe? Há países em que, por exemplo, uma intervenção urbanística forte na zona onde vivemos obriga a chamar a comunidade para discutir aquele projeto. Isto é, em vez de nascer ali um prédio ou uma urbanização perfeitamente às escondidas ou pelo menos quase na ignorância dos vizinhos, de quem lá mora, haver uma discussão pública sobre essa matéria. Já viu o que é que isso significa? Significa o envolvimento dos cidadãos nos problemas. Esse problema de trânsito que me fala, porque é que as pessoas que ali moram podiam ser muito bem convocadas e podia estar previsto inclusive na lei, que não seria uma lei complicada. A ideia de que quando um projeto tem impacto naquela comunidade de vizinhança, então chamá-los para uma discussão pública. É interessante, só que eu lembro-me, por exemplo, de ter lido bem há pouco tempo, por exemplo, em questão nos trabalhos, que é uma coisa que suscita muita atenção e muita reação normalmente, de poda e de corte de árvores, de que de facto a autarquia, ou muitas autarquias, têm regras que obrigam a avisar antecipadamente os cidadãos de que se há a passar. Mas tenho a sensação que em coisas bastante mais importantes eles fazem todos os possíveis por não tentar despertar a atenção dos cidadãos até o momento em que os andaimes começam a ser erguidos e já é tarde demais para eles poderem dizer alguma coisa contra ou a favor. Exato. E isso tem que ser, reparo, é uma luta constante. A democracia local é algo que, sabe, que eu gosto mais da expressão democracia local do que poder local democrático, e deixe-me explicar rapidamente porquê. Porque em democracia local, em 2 palavras, diz-se o que poder local democrático diz em 3. Porque democracia local é democracia, é poder do povo local. E não precisa de mais nada, é democracia local. Poder local precisa de um adjetivo, precisa do democrático. Por isso, as pessoas ainda não estão muito habituadas a dizer, porque na Constituição está poder local. Eu gosto mais de democracia local e devo dizer-se que ela é mais rica. E por exemplo, Diga. Em termos de práticos, há uma coisa que neste decorrer que começamos agora de pôr em prática a democracia local, há uma coisa, David Pontes, que me parecia de maior importância. É os eleitos, nomeadamente os eleitos das assembleias municipais, terem consciência de que são representantes e que, como são representantes, devem ter ligação com os eleitores. Não há essa prática em Portugal. Quase não vê um membro de uma Assembleia Municipal a reunir-se com os eleitores do município, onde moram, etc. Convocar, portanto, ouvir a opinião dos eleitores para a levar para a Assembleia. Repara, isto devia ser normal. Em Portugal, isso é quase, parecia, mas como os membros da Assembleia Municipal, que nós normalmente nem os conhecemos, nem sabemos quem são, deviam falar com os eleitos? Pois devem, porque são seus representantes. Qual é o dever do representante? O dever do representante é prestar contas ao representado. Quem é o representante? É o eleito. Quem é o representado? É o eleitor, é o cidadão, é o munícipe. Não temos essa prática e temos que, efetivamente, também nessa linha, enriquecer a democracia local. Há muito trabalho a fazer nesse domínio também. Em tempos falou-se, se calhar menos agora, da ideia de executivos monocolores como um sinónimo de eficiência. Outros defendem que deveríamos era reforçar os direitos da oposição. Onde é que se situa neste debate? É interessante a ideia dos executivos monocolores, ou estamos bem e as coisas têm vindo a funcionar? Sabe, eu tenho uma ideia que porventura as pessoas podem não compreender, mas que para mim é clara, e que são os passos da democracia. O primeiro passo da democracia local, David Pontes, é a informação. Sem informação não vamos a lado nenhum. Não há debate que valha a pena. Portanto, a informação é base. Isso é um trabalho em que está muito mais à vontade que eu.
Depois há o debate. O debate faz-se com base na informação, o debate dos problemas do município. E depois do debate há a deliberação. E as pessoas julgam que a democracia termina aí, termina na deliberação. Não. Depois da deliberação, que deve ser uma deliberação fundamentada, porque baseada numa informação correta, num debate vivo e numa deliberação, precisa da execução. A execução é para executar. E para executar é preciso ter poder. Custa muito ver um executivo que não tenha poder de executar. Porque, tomada a deliberação, que é o momento fulcral, é preciso executá-la. E, portanto, não me choca os executivos monocolores, ou com maioria, como defendia Sá Carneiro, da mesma linha para poderem executar, ter poder de executar. O problema é outro, é a fiscalização. E a fiscalização, essa sim, essa está no outro lado. Deve estar no outro lado, que é a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deve estar apetrechada, bem apetrechada, para exercer as suas funções. Isso implica o quê? Implica, por exemplo, para além de elementos qualificados, e muitas vezes não há cuidado em recrutar para as Assembleias Municipais pessoas capazes de bater bem os problemas, mas, por exemplo, formar comissões sectoriais. Comissões de urbanismo. Não há gabinetes técnicos. Mas em relação apoio técnico. Porque, repare, passa-se aqui ao lado em Espanha, isto é, cada grupo municipal tem funcionários da sua confiança, 1 ou 2 funcionários, e dizem, mas que é mais despesa? Mas isso é óbvio e é necessário. Porquê? Porque enquanto o deputado municipal, o membro da Assembleia Municipal, tem a sua vida, ele pode, e não pode andar de gabinete em gabinete ou de procurar informação. Se eu tiver um funcionário da sua confiança, diz-lhe, olha, vá-me saber o que é que se passa com este contrato, vá saber o que é que se está a passar com isto. E eu chego à Assembleia muito melhor informado, com condições de fazer intervenções com muito mais apropriadas do que o desgraçado que 5 dias antes das reuniões, ou 8 dias, lhe atribuem, agora virtualmente, mas até há pouco tempo, 300 páginas, ou 400, ou 500, que não deixam de ser 500, mesmo virtualmente, não é? Para ler, não é possível. Para além disso, os principais assuntos não deviam ir diretamente da Câmara para o plenário, deviam passar por comissões sectoriais de urbanismo, de finanças, de contratos, de pessoal, e não temos também, ou melhor, nós não sejamos tão derrotistas. As coisas estão a melhorar. E, inclusive, formou-se há pouco tempo uma Associação Nacional de Assembleias Municipais que está a ter um trabalho muito meritório nessa área, que é de qualificar as Assembleias Municipais. E elas são fundamentais. Mas quando sabemos que há autarquias em que, às vezes, até para darem um gabinete a um vereador da oposição, é preciso dar um murro na mesa, percebemos que temos muito para caminhar, não é? Porque de facto, os direitos da oposição são pouco reconhecidos e pouco olhados como naturais daquilo que é suposto ser o funcionamento democrático. Sabe que sem oposição não há democracia. E quando se tenta calar a oposição, é uma forma de tentar calar a democracia, e pior, é tentar, é procurar calar o bom governo do município. Porque o bom governo do município faz-se no debate dos problemas. E o debate dos problemas precisa de quem defenda projetos, quem, porventura, tenha boas razões para os criticar, e principalmente quando há boas razões para os criticar, a oposição é fundamental. Se ela não existe, é um grave problema. E o David Pontes sabe que, infelizmente, em Portugal e na democracia local, a oposição parece que hiberna durante 4 anos. Isto é um problema sério, muito sério. É preciso que este problema seja combatido, porque há de uma democracia local que só funciona de 4 em 4 anos. Ela não é democracia local, é um arremedo de democracia local. Não sei se tenho a mesma sensação que eu parece-me a mim que, por efeito da pandemia, mas também de uma série de outras preocupações que vêm para junto à opinião pública, que têm a ver com as questões ambientais e com a questão de mobilidade, parece haver mais massa crítica, pelo menos nos grandes centros urbanos,
mais disponível para intervir, não necessariamente só através dos partidos políticos, mas também de algum ressurgir deste associativismo que estamos aqui os dois a defender. Concorda comigo? Não? O que é que acha, professor? Ele é fundamental. Não imagina, a tendência vai ser para que as autarquias locais, nomeadamente os municípios, tenham cada vez mais competência e mais poder. E isso naturalmente, porque é assim que um bom governo do país deseja, não, pede, é necessário, exige. Porquê? Porque muitos problemas, é preciso conhecê-los de perto. Nós não falamos de outros problemas que podemos falar, se calhar não temos tempo, que é o problema das freguesias, que é o problema das regiões, isso não interessa agora, mas porque o espaço é limitado. Mas o princípio genérico da subsidiariedade, não é? Que... Exato, não, e não é só isso, é que cada vez mais, por exemplo, as competências dos municípios na educação, na saúde e no ambiente tendem a aumentar, e se não tenderem a aumentar, mal estará. Há experiências interessantíssimas do que pode fazer o município na educação, na saúde e no ambiente. Nós estamos habituados a ver os municípios só a tratar de pequenas coisas. Não, a democracia local não se faz de pequenas coisas. Faz um balanço interessante daquilo que tem vindo a acontecer em termos de centralização. Está a ser demasiado lento, está ainda em cima da mesa, ainda há dúvidas. Não, repara, esta transferência de competências para os municípios ela é necessária e repare, aqui mais do que lei, os eleitos e os presidentes de Câmara e as câmaras perceberem o que podem fazer, e podem fazer muito. Agora, portanto, isso é um lado da questão. O que eles podem fazer é muito. Agora, sejamos razoáveis. Há coisas que não podem, têm uma dimensão tal, que não sendo nacionais, não podem ser resolvidas a nível local. É para essas que há um problema que está por resolver. Que é o problema do sistema intermédio, do passo intermédio entre municípios. É necessário. Eu não como sabe, tenho uma posição muito clara sobre isso, que é que isso nem devia estar na Constituição. E não devia estar na Constituição porque não se pode obrigar a fazer uma coisa, a Constituição não pode obrigar a fazer uma coisa há 45 anos e não a cumprir. Portanto, sabe a minha posição é que... Mas diga aqui para os nossos ouvintes, para quem não tenha tido a sorte de a ler. A regionalização não devia estar na Constituição, não devia apenas ser proibida, não devia haver um artigo que a proibisse, que a tornasse facultativa, isto é, ela iria se fosse, se não fosse, não fosse. Agora, um referendo obrigatório para haver regionalização, a que título? A que título obrigar a termos regiões se porventura elas falharem? Não, por favor, deixem isso à discussão pública, às experiências, inclusive as experiências de piloto que a Constituição proíbe, não permite. E, portanto, como está a ver, a ideia fundamental minha é esta. Para problemas regionais, nem o governo nacional tem que cuidar dos problemas nacionais, nem os governos locais, municípios ou freguesias. Não vamos entrar nessa discussão, acho que ela deve ser colocada nestes termos. Arranjar uma forma de bem resolver problemas regionais. Infelizmente, ainda não conseguimos isso. Não temos, e parece que só aparece também na agenda política, como dizia há bocadinho, de 4 em 4 anos, quando chega ao momento dos partidos nacionais e dos líderes nacionais fazerem poder local. E depois, o mais engraçado é que todos dizem a favor ou que gostam da regionalização e depois não percebem que ela está travada na própria Constituição. Temos uma Constituição surreal. Ela diz, é obrigatório haver regiões. Sabe que não é possível haver referendo sobre regionalização. A regionalização não pode ser referendada. Ela é obrigatória. O que pode ser referendado é o mapa. Ora, quem é que em Portugal compreende isso? Isto é um disparate. Mas é um disparate que está na Constituição. E em 45 anos que leva de vida, eu respeito muito a Constituição, tenho para a nossa Constituição muito respeito, mas ela é própria... não se dá o respeito quando há tem... uma ideia de habilidade quase, não é? Política, de nos terem enredado numa rede. Uma coisa que não dignifica a Constituição. Como não dignifica aquilo que falávamos há bocado,
de dizer que é possível destituir o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia em certos casos, e diz isto desde há 20 anos, e estamos à espera de uma lei que precisa de 2/3 para cumprir a Constituição. Para cumprir a Constituição. É incrível, não é? Assim não vamos lá, temos muita dificuldade, não é? Olhando para exemplos que provavelmente conhecerá um pouco pela Europa, algum modelo de funcionamento, e não digo o modelo em si, mas os resultados em termos de cidadania, que aconselhasse que nós olhássemos com atenção para perceber o que é que podemos aprender, onde é que ele está em Espanha, está em França, está na Holanda, onde é que diria que valeria a pena nós aprendermos com aqueles que vão provavelmente mais à frente e que têm mais anos, eu diria mais décadas, mais séculos de experiência de poder local. Repara, eu não tenho, estou à vontade para dizer que não tenho os conhecimentos necessários para responder claramente a essa pergunta. O que eu lhe posso dizer é que há preocupação de melhorar este sistema a nível local, que o nosso é o mais complicado, porque o normal, e isto é normal na Europa, nomeadamente no Norte, é ter uma Assembleia Deliberativa, que nós podemos chamar uma Assembleia Municipal, e um órgão executivo dela dependente e que, inclusive, pode cair. O que acontece na Europa é que, efetivamente, a descentralização vai muito mais longe. E vai muito mais longe porque as pessoas já perceberam que os problemas que podem ser resolvidos a nível próximo das populações, o tal princípio da subsidiariedade, aí devem ser resolvidos. A grande vantagem do Norte da Europa é perceber isso, é perceber, quer na Dinamarca, quer nos países que fazem o Norte da Europa, eles já perceberam isso há muito tempo e descentralizaram e não tornaram um governo demasiado pesado. Um governo demasiado pesado, como sabe, em todas as coisas que são muito pesadas, todas as organizações que são muito pesadas, têm depois problemas muito sérios de funcionamento. É o que acontece em Portugal com o governo. Um governo demasiado pesado é um governo que, com certeza, tem problemas sérios de bom funcionamento. Mas tem esperança, professor. Pedir para acabar um bocadinho, se calhar acabamos neste tom, porque pode parecer às vezes que não estamos a conseguir, mas eu diria que, como dizia há bocadinho, também há sinais positivos e há, então não há, mudanças. Mas aqui há mesmo, eu falei daquela associação que se constituiu a nível nacional, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, mas para além disso, nota-se os movimentos de cidadãos, está a nascer isso, e isso vai acontecer quando as pessoas perceberem que têm mais poder e têm mais poder sabe, a pedagogia da democracia deve ser perseverante, não pode ser de 4 em 4 anos, e aí os meios de comunicação têm também a responsabilidade. Eu costumo dizer, e é verdade, o governo nacional é muito mais escrutinado, ao contrário do que se diz, do que o governo local. E isso é um déficit da comunicação, dos meios de comunicação social, é um déficit da imprensa. E eu ainda não percebi porque é que a imprensa nacional não dá mais atenção, através, por exemplo, de suplementos quinzenais ou mensais, dedicados aos problemas das autarquias locais, que teriam, julgo eu, grande audição e onde se tratassem os principais problemas, porque há muitos interessantes. Nós não falámos, por exemplo, do urbanismo. Nós temos que fazer a história do urbanismo em Portugal nestes 45 anos, chegar à conclusão dos erros graves que cometemos e temos que rever essa situação. Repare, há suplementos nos grandes diários sobre os mais diversos assuntos e este sobre a democracia local bem merecia que fosse tratado regularmente e que houvesse um debate permanente ao longo de 4 anos sobre os problemas que nós temos, que são tantos e tão importantes, porque, repetindo e terminando, julgo que já estamos quase a terminar, a democracia local não é um governo de pequenas coisas, é agir localmente, mas pensando no mundo em que vivemos, na região, no país, e temos mal do eleito local que não tem esta perspectiva, mal do eleito local que não tem uma boa compreensão do mundo onde vivemos,
porque ele tem um papel fundamental para construirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igual, como é dever todos nós, cidadãos, estejamos onde estivermos, a exercer poder local ou do outro lado, do lado importante, que é da cidadania. Professor António Cândido Oliveira, muito obrigada com estas palavras e com estes desafios. Espero que modestamente estas conversas urbanas sejam o começo dessa espécie de suplemento também que nós continuamos a precisar. Eu, obviamente, reconheço o déficit que a comunicação social também tem, só espero que esta nossa conversa ajude a colmatar um bocadinho esta necessidade que temos cada vez mais de discutir o que nos é próximo. Obrigado, professor, pela sua presença e pelas suas palavras. A todos, faço o apelo que nos continuem a seguir. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.